Bem-vindos ao canal Navios Histórias. Essa aqui é a segunda parte da história do navio grego Maltesa S. Se você não assistiu a primeira, dá uma corridinha aqui e assiste a primeira parte dessa história. Depois volta aqui. Valeu? Os convéses de um navio são a extensão do território do país ao qual ele pertence. No ato o qual o comandante, o grego Carrás, arriou a bandeira da Grécia do mastro do Maltesa S, aquele navio deixou de ser um território grego, o que abriu caminho para que autoridades brasileiras tivessem liberdade para tomar decisões e também realizar procedimentos para tentar contornar, talvez até salvar ou prevenir um acidente ambiental que estava prestes a acontecer com um navio e a sua carga, que compreendia milho e os óleos combustíveis e lubrificantes que estavam nos seus tanques. Várias foram as instâncias, partes e atores especulativos, técnicos e políticos que se envolveram nas tratativas de resolver o problema do encalhe do navio, ocorrendo desde iniciativas particulares que tinham por objetivos requerer o navio como um tipo de espólio, ou seja, mesmo o princípio de se encontrar um navio à deriva no mar e o requerer. Ações que partiram do órgão ambiental do estado de Santa Catarina, a Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente do estado de Santa Catarina, a Fátima, bem como da Prefeitura Municipal de Laguna, que por meio do seu prefeito na época, o senhor Mário José Remor, telegrafou ao Itamaraty, questionando sobre pontos com base no direito internacional marítimo, obtendo uma resposta demorada e tardia a respeito. No dia 13 de junho de 1979, portanto 18 dias após o encalhe do navio, uma reunião envolvendo o então prefeito Mário Remor e o então capitão dos portos do estado de Santa Catarina, Dauri Monteiro, traçava algumas definições sobre o navio e mostrava preocupações para com a ameaça a qual o navio representava. Então o prefeito de Laguna, o senhor Mário Remos, fez a apreensão do navio Maltesa S. Ele se fundamentou no princípio de que a economia do município de Laguna era baseada no turismo e na pesca. Era preocupação dele os óleos, combustível e lubrificantes que estavam guardados nos tanques do navio. Também tinha uma preocupação muito grande com o milho que estava estocado nos porões. Esse não tinha uma grandeza e significância ambiental tão grande quanto os óleos, que era a preocupação maior naquele momento. Ele ainda exigiu a tomada de decisões e o início do processo da retirada do óleo o mais breve possível do navio. Por meio de uma sentença proferida na própria comarca de Laguna, ficou determinado que a empresa que era responsável pelo seguro do navio, juntamente com uma empresa especialista em salvatagem, deveriam remover primeiramente o óleo de bordo do Maltesa S. Em seguida, seguiria a remoção da carga de milho a granel. O Itamaraty assinalou em mesmo sentido e assim teve início a remoção do óleo de bordo. Porém, a remoção do óleo por vias mecânicas era inviável, devido ao fato do óleo estar armazenado em tanques ainda lacrados e que se encontravam em partes já alagadas do navio. A abertura daqueles tanques implicaria em vazamentos. Olha, o ano era 1979. Não existiam as tecnologias e equipamentos que existem na atualidade. Se existiam até, ou eram muito caras, ou até mesmo inacessíveis naquele momento e naquele lugar. É preciso fazer essa análise para entender os contextos e preocupações dos atores envolvidos nesse episódio, naquele momento. Nesse imbróglio, começava a surgir nas areias da praia do Gi e em partes da praia do Mar Grosso, milho e óleo. Todavia, o óleo era proveniente da praça de máquinas do navio e não dos tanques que estavam ainda lacrados. A remoção do óleo e milho das areias era realizada manualmente, com emprego de pás. As pedras dos costões eram lavadas com jatos d'água.
O material removido era depositado em um terreno que ficava localizado às margens da rodovia BR-101. No dia 26 de junho de 1979, teve início ao processo de remoção dos óleos de bordo do Maltesa S. A intenção de manobra era de, em primeiro lugar, retirar o óleo da praça de máquinas do navio. Em seguida, esgotar o óleo dos tanques, que eram lubrificantes e óleo diesel. Por fim, esgotar os tanques de óleo combustível. O objetivo maior desse processo era tentar reequilibrar e reflutuar a embarcação, permitindo com que a mesma fosse rebocada até um porto, onde seria mais fácil fazer a remoção da carga de milho a granel dos seus porões. A remoção do milho se daria por meio de dois processos. Em primeiro lugar, se daria a remoção por ensacamento. Em segundo plano, a intenção era realizar o transbordo direto para outra embarcação com a utilização de sugadores. O óleo que estava a bordo do navio começou a ser bombeado manualmente para barris de 200 litros. Após, eram transportados em barcaças e levados até o porto de Laguna. Foram executadas outras manobras para a remoção do óleo de bordo. Todavia, sempre em passo lento devido às condições climáticas que eram severas naquele inverno de 1979. Somente parte da carga de milho foi salva. Dos 5 porões carregados, somente a carga de 3 dos mesmos foi salva. Todo o milho que estava acondicionado nos porões de número 4 e 5 do navio foi levado pelo mar. Esse milho era recolhido nas praias pela população, que o empregava para alimentar criações de animais. Tanto o óleo quanto o milho salvo do navio foram leiloados e o valor arrecadado foi empregado para quitar dívidas judiciais e adquiridas junto a embarcações, trabalhadores, operários que foram usados durante o processo de salvatagem da carga e de partes do navio. Das maldições sobre o ocorrido com o navio Maltesa S, existe a já citada lenda da carga de viaturas destinada ao exército argentino, o que teria sido um ato de sabotagem com origem inglesa, todavia com efeito atrasado. Outra hipótese levantada é o valor do seguro da carga de milho, que era superior ao preço do frete e até mesmo do preço do próprio navio, o qual já era velho para a atuação que possuía. O inquérito da Marinha do Brasil indica que o mergulhador responsável em realizar o reparo a partir da praça de máquinas do navio encontrou ao lado do flange danificado uma marreta, um martelo e uma alavanca, dando a entender da ocorrência de um ato de ação intencional. Essa hipótese é reforçada pela má vontade do comandante e hostilidade da tripulação do Maltesa S para com o pessoal da Marinha que chegou a bordo do rebocador. Um total de 7 vidas foram perdidas devido ao incidente com o Maltesa S. E também outros acidentes sem óbitos ocorreram. O primeiro acidente ocorreu no dia 26 de junho de 1979, durante a primeira tentativa de retirar o óleo, quando um mangote se desprendeu de uma das bombas, vindo a atingir um dos técnicos que participava da operação, fraturando uma de suas pernas e causando severas escoriações. Outro acidente veio a ocorrer no dia 6 de agosto do mesmo ano, quando um advogado que era membro da seguradora escorregou e ficou preso a uma das partes da balaustrada do navio que estava localizada sobre as ondas revoltas, causando pânico aos presentes, todavia sem maiores danos. As primeiras mortes a bordo do Maltesa S ocorreram no dia 24 de agosto de 1979, após a retirada do óleo de bordo, quando se verificou que não era possível reequilibrar o navio e que a remoção do milho teria que ser realizada no local do encalhe. A água do mar, ao entrar nos porões do navio, criou um processo de fermentação com liberação de gás. Assim, após a primeira pasada na carga fermentada, o gás venenoso foi liberado, matando por envenenamento 4 operários, entre eles um jovem de apenas 16 anos.
mais 4 operários foram hospitalizados devido ao envenenamento. O navio Maltesa S faria ainda mais 2 vítimas 7 meses depois, quando em 23 de março de 1980, um domingo, um avião Cessna 150 de prefixo Papa Tango Delta Serra Kilo colidiu contra os cabos que prendiam o Maltesa S à praia. Esses cabos conduziam um bondinho que transportava peças do navio para a praia durante o processo de salvatagem. O avião participava de buscas por desaparecidos de uma aeronave que havia caído no mar. Assim, voava em uma altitude de apenas 15 metros, no que a altitude de voo deveria ser de 40 metros. Assim, a imprudência do piloto foi a responsável pelo acidente. Olha, essa parte até eu tive que ler 2 vezes, porque realmente parecia brincadeira ou mentira. Tragédia pouco é besteira. Os cabos rompidos pelo avião, os cabos que ligavam o Maltesa S à praia, né, que faziam esse transbordo de peças, partes do navio para a praia, se chocaram contra uma Kombi que estava estacionada à beira-mar, tá? E esse choque com esse veículo veio a ferir outras 2 pessoas que estavam próximas a essa Kombi, esse veículo, as fazendo ir para o hospital com ferimentos médios para leves. Parece brincadeira, mas é verdade. Por fim, o último acidente causado pelo amaldiçoado Maltesa S se deu no dia 16 de janeiro de 1981, quando um vento sul forte, acompanhado por uma brava ressaca, partiu o cabo que ligava o bondinho à terra, mesmo bondinho que transportava as peças que saíam do navio durante o processo de salvatagem. Esse bondinho transportava também os operários que iam de terra para o navio e vice-versa. Logo, sem cabo, sem bondinho. E devido à ressaca, era impossível uma embarcação atracar junto ao casco do navio, o que faria com que os operários tivessem que pernoitar no casco do navio, que era açoitado pelas ondas da forte ressaca. Apavorados, os 2 operários se prenderam em boias e se atiraram ao mar. No que, após 2 horas lutando contra o mar e pela vida, os 2 chegaram à praia, com um princípio de hipotermia e com leve escoriações. E olha, e assim se encerra esse episódio triste, né, tenebroso do Maltesa S. É importante observar que todos os acidentes que aconteceram nesse acidente do navio não são frutos de uma maldição nem nada. Foram ou imprudência ou imperícia dos envolvidos, né? Claro que o acidente que causou o falecimento de 4 operários nos porões do navio, com as tecnologias que a gente tem hoje, poderia se identificar muito mais facilmente a presença daquele gás. Mas lembrando, era 1979. Esse caso com o Maltesa S fez surgir um chavão na imprensa na época, que era Maltesa S, o presente ou a maldição grega. Isso ficou muito conhecido nos jornais. O mais importante é ter em mente que todo acidente ele deixa um legado de aprendizado. O Maltesa S foi assim. Se analisarmos a costa do litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até essa época era uma região de muito acidente. Claro que aconteceram mais acidentes em encalhes e naufrágios depois, mas esse incidente com o Maltesa S colaborou muito para a melhoria das qualidades de navegação na região e também para que novos procedimentos e decisões em situações similares no futuro, principalmente com a preocupação ambiental, fossem tomadas de maneira mais rápida.